Oi, olá, bom dia, meus amigos de Face, né? Meus amigos de Face. Vamos mais uma vez aqui meditar um pouquinho. E hoje nós vamos meditar sobre eternidade. E aí, meu amigo, o que você acredita? Existe a eternidade a se viver? O que você tem buscado? O que as pessoas falam para você? Eu creio. A Bíblia é a palavra de Deus, então eu creio eternidade, céu e inferno. E a questão é, se nós crermos que existe o céu e existe o inferno, existem dois caminhos, ou o céu a viver a eternidade, ou o céu ou o inferno, o que você tem buscado, meu amigo, minha amiga? O que você tem buscado? Né? O céu, o inferno, o que as pessoas têm falado? E o que você tem falado para as pessoas sobre o céu ou sobre o inferno? A questão é quem herdará o céu, quem herdará o reino de Deus, quem vai viver no reino de Deus, quem é que vai para o inferno, o que as pessoas têm falado e o que você tem falado para as pessoas. Vamos abrir nossa Bíblia, se você puder acompanhar aí, né? Você pode buscar depois lá, deixa marcado, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, versículo 16 em diante. Acompanha comigo aí. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Se, porém, sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí, o que você tem pensado sobre essa passagem? Sobre essas obras da carne? Ela está dizendo, Paulo está dizendo aqui para todos ou para alguns? Vamos meditar um pouco. Primeiro, o reino de Deus, viver uma eternidade no reino de Deus, precisa se tornar filho. Então o reino de Deus é para os filhos. E a palavra de Deus, ela diz em João, capítulo 1, versículo 12, assim: mas a todos quanto receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a questão é, em João, a Bíblia relata que nem todos são filhos. Nós somos criatura até nos tornarmos filhos, através de Jesus Cristo. Então a Bíblia nos diz que todos aqueles que receberam a Jesus Cristo como Salvador, esse sim se torna filho. Então o reino dos céus é para os filhos, certo? Vamos acompanhando aí. O reino dos céus é para os filhos. Então a partir do momento que você se torna filho através de Jesus Cristo, então você já está tudo certo para o reino dos céus? Aí que entra a diferença. Aí que muitos estão equivocados. O reino dos céus é para os filhos, certo? Porém, a partir do momento que eu me torno filho, eu tenho um manual a seguir. E é onde que nós lemos aqui em Gálatas 5:10. Eu me tornei filho. Então agora existe um manual aonde que fala assim, que os que cometem essas práticas que nós já lemos aqui em Efésios capítulo 5, a partir do 16 em diante, chega no 19, já fala das obras que eu preciso agora deixar de praticar.
Se tornei filho, então não está garantido o reino de Deus para mim. Por mais que o reino de Deus é para os filhos, existe algo que eu preciso deixar de fazer. Então, como filho, agora tem um manual onde que diz para mim o que eu preciso deixar de fazer. As práticas que eu preciso abandonar. E é isso que às vezes a gente se equivoca, né? E às vezes nós falamos para as pessoas porque ela pratica, ela mente, que ela vai para o inferno. Não! A pessoa que mente, ela não vai para o inferno por causa disso. Ela vai para o inferno porque ela não se tornou filho. Primeira coisa que nós precisamos é nos tornar filhos, porque o reino dos céus, a eternidade nos céus é somente para os filhos. Então, meu amigo, quando você vai falar para outra que está mentindo, primeiro, se ela não se tornou filho, não importa se ela mente, não importa se ela está vivendo uma vida de efeminado, não importa a vida que ela está levando. Ela não vai para o inferno pela vida que ela está levando. Ela vai para o inferno porque ela não se tornou filho ou filha, como João 1,12 fala. Então não é pelas o modo de vida que as pessoas estão levando que vai para o inferno. Primeiro, é porque elas não se tornaram filho. Outra coisa, eu me tornei filho, eu vou viver o reino dos céus, vou ver a eternidade nos céus? Também não, porque aí tem um manual do cristão. Um manual onde que tem coisas que eu preciso deixar de praticar. Entendeu? Então, se você é afeminado, se você mente, no manual fala que eu preciso deixar de mentir, eu não posso mais mentir. Se você tem vivido irado, se você tem vivido com contenda, se você tem inveja, essas coisas eu preciso abandonar como filho agora. Porque a palavra de Deus aqui em Gálatas, no capítulo 5 em diante, ela fala que eu preciso agora abandonar essas práticas. Porque essas práticas, quem as pratica, não herdarão o reino dos céus. Então você está vendo que esse manual é para quem se tornou filho. Ele vai agora nos orientar a nos colocar como filho obedientes, como verdadeiro cristão. Então tem coisas, meu amigo, que nós precisamos abandonar. Você que se tornou filho e continua a praticar as mesmas coisas, dizendo eu sou falho, todos nós falhamos, todos nós erramos, mas existe um manual onde que está escrito que não herdarão o reino dos céus. Então eu preciso buscar essa mudança. Eu não posso viver por sentimento. O maior erro nosso, meu amigo, é viver por sentimento. Se o manual está dizendo que eu não posso, que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, eu tenho que buscar eliminar isso da minha vida. Eu tenho que buscar a mudança. Eu preciso buscar a mudança. Sem mudança, independente de eu me tornar filho, eu não vou herdar o reino dos céus. Com relação aos outros, aos quais não se tornaram filhos, a eternidade é o inferno. A eternidade é o sofrimento eterno. Então, meu querido, a primeira coisa que o ser humano precisa se arrepender e receber Jesus Cristo como Salvador para se tornar filho. E a partir do momento que você se torna filho, existe um manual onde você vai observar o que o Senhor quer que, como você filho, você viva. E as práticas que você precisa abandonar. Vamos ler de novo as práticas que nós precisamos abandonar. Mesmo você que tem um desejo, nos tornou filho, e tem o desejo homem por homem, mulher com mulher, e mente, e tem cometido as coisas ilícitas, você se torna filho, e aí você precisa vir para o manual. E o manual, todos nós, a partir do momento que nos tornamos filhos, nós vamos para o manual. E o manual, ele vai falar assim, ó: as obras da carne são prostituição. Você que vive na prostituição, meu querido,
Se tornou filho, não é garantido a eternidade nos céus. Não é garantido. Mesmo você se tornando filho, se você tem praticado a prostituição, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas coisas, quem as pratica não herdarão o reino dos céus. Então existem dois tipos de situação que você não vai herdar o reino dos céus. Infelizmente, meu querido, triste ver essa situação. Você que não recebe a Jesus Cristo, não se torna filho, você não herdará o reino dos céus. Eternidade, o inferno. E você que se torna filho, porém não tem observado o manual cristão, que é a Bíblia Sagrada, e você não tem observado que os tais que cometem essas coisas que eu já li aqui, não herdarão também o reino dos céus. Então precisa haver mudança de vida, precisa buscar, deixar o seu sentimento para fora, lutar contra os seus sentimentos e buscar se enquadrar naqueles filhos que herdarão o reino dos céus. Então, você que tem vivido aí sem sabedoria, você que tem falado aí no mundo, falado para as pessoas, você está mentindo, você vai para o inferno, você que está prostituindo, você vai para o inferno. Não, você não vai para o inferno só por causa disso. O primeiro passo é se tornar filho. Segundo passo, a partir do momento que você se torna filho, você precisa abandonar as práticas da carne. Como a Bíblia está dizendo, você precisa ter uma vida diferente, você precisa lutar contra você. Eu sempre falei aqui, o maior inimigo, às vezes, é você mesmo, meu querido. Precisa se esforçar, precisa se enquadrar naquilo que o Senhor espera de você como filho. Repetindo duas coisas que não herdarão o reino dos céus: aqueles que não se tornam filhos e aqueles filhos que cometem as obras da carne, que não têm buscado a mudança de vida. Então, não se engane, porque naquele dia, quando o Senhor vir te buscar, quando o Senhor perguntar para você, Claudemir, João, Antônio, Maria, apresente-se a mim, mostre tuas mãos, que você possa chegar diante do Senhor com toda a humildade. O Senhor conhece todo o teu interior, conhece você mais do que você se conhece. Com certeza Ele te conhece. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe o que é bom para a tua mudança. E é pessoal, vai ser pessoal você com o Senhor. Você com o Senhor, vai ser você e o próprio Salvador. E Ele vai te perguntar, e o que você vai ter? E o que você guardou? E no que você buscou para encontrar com o Senhor? Meu querido, medite nessa palavra e que ela possa tocar no teu coração, tá bom? Como tocou no meu e como eu tenho buscado, só Deus sabe o quanto eu tenho buscado, só Deus sabe das minhas limitações, só Deus sabe das minhas limitações, só Deus sabe a luta que eu tenho para comigo. Não é uma coisa fácil. Ninguém muda ao ponto de falar assim, eu não preciso mais de Deus. Tem situação que cada um passa que fala, como eu preciso do Senhor. Como eu preciso do Senhor para abandonar todas as obras da carne. Como eu preciso do Senhor para ser um filho obediente. Eu preciso de Deus o tempo todo. O tempo todo. Meu amigo, que você tenha aí um sábado de vitória em nome de Jesus, que você possa vencer esse dia, que você possa viver esse dia agradando ao Senhor, dando alegria ao Papai do Céu. Que o Papai do Céu possa olhar para você e se orgulhar de você como filho. E que você possa ser usado nesse dia e em todos os dias. Que Deus abençoe tua família, tua vida, em todas as coisas que você empreender a fazer. Um abraço do Claudemir, que Deus possa ser contigo. Precisando, eis-me aqui. Beleza? Um abraço.